neste mover. Creio em cura neste mover. Creio em milagres neste mover. Que vem ao céu. Creio em milagres neste mover. Creio em cura nesse mover. Creio em milagres neste mover. Que vem ao céu. Nós estamos aqui. Vem com o teu agir. Nós estamos aqui. Vem com o teu agir. Corações são teus. Vem com o teu agir. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Você pode dizer: nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos corações, corações. Vem com o teu agir. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Eu quero agradecer a Deus por você que tem sido tão generoso. Pode deixar as luzes como estão ainda, por favor. Você que tem sido tão gracioso com essa comunidade ao servir essa igreja através dos dízimos e as ofertas. Então, enquanto nós cantamos essa canção do Como Está, as luzes como estão, nós vamos cantar novamente dizendo: eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover. Enquanto nós declaramos isso, se você veio preparado para entregar seu dízimo, a sua oferta, você que está na sua casa pode fazer isso através do sistema online ou através do depósito bancário, mas você que está aqui pode fazer presencialmente. Enquanto nós cantamos esse refrão dizendo: eu creio em milagres nesse mover, eu creio em curas nesse mover, que você possa pedir que o Espírito Santo venha mover em áreas na sua vida que você precisa ver Ele destravando portas, destrancando cadeados e abrindo oportunidades para ver o mover de Deus sobre a sua vida. Vamos cantar isso com toda a fé. Se você quer fazer isso, tem aqui à frente, lá ao fundo também tem mais 2 urnas. Você pode se deslocar enquanto cantamos e fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Creio em milagres neste mover. Creio em cura neste mover. Creio em milagres. Você crê nisso? Neste mover. Que vem aos céus. Diga conosco. Creio em milagres neste mover. Senhor, nós cremos em coisas grandiosas. Creio em cura. Nós cremos em coisas sobrenaturais. Nós cremos, ó Deus, em coisas tremendas das suas mãos. Por isso nós pedimos: venha. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Porque nós cremos de onde há fé, ali também o Senhor opera, ali o Senhor também age. Em cura nesse mover. Creio em milagres nesse. Você crê nisso? Levante as suas mãos e peça para o céu descer sobre a sua vida, dizendo a Ele: Nós estamos aqui. Vem com Senhor, vem destrancar as portas, venha mover as águas paradas,
Venha, Senhor Jesus, colocar em movimento o seu poder em nosso meio. Nossos corações são teus. São teus. Vem com o teu agir sobre nós, sobre a tua igreja. Esse é o mover do Senhor. Esse é o mover. Esse é o mover. Você pode aplaudir a Jesus por tudo isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, equipe de adoração. Você, antes de se assentar, agora pode acender as luzes, por gentileza. Eu queria que você olhasse para a pessoa perto de você e dissesse assim para ela. Não vai cumprimentar, mas você vai dizer assim: Deus não está em quarentena, amém? Aponta para ela e diz para ela: Deus não está em quarentena. Isso, depois você pode se assentar, por gentileza. Nós ficamos muito felizes de receber vocês aqui, especialmente você que está aí na sua casa assistindo conosco essa celebração. Obrigado por chegar agora. Lembrando você que domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor em 3 horários presenciais: 10, 18 e 19h30. Se você não puder estar conosco em um desses horários, você vai preparar o pão, vai preparar também o cálice na sua casa, tá bom? Para celebrar conosco às 19h30. Ótimo. Então, hoje eu quero conversar com vocês aqui que estão presentes. Muito obrigado por você ter vindo. Nós estamos preparando esse ambiente aqui muito seguro. Muitas pessoas ainda não vêm por insegurança pessoal, outras ainda não vêm por causa que fazem parte do grupo de risco. Essas nós compreendemos, menores de 12 anos, maiores de 60 anos e pessoas que fazem parte do grupo de risco não devem permanecer ou participar de uma celebração pública. Mas os demais, queridos, nós precisamos divulgar que as nossas celebrações voltaram, divulgar que nós estamos com segurança para realizar, que não há risco nenhum em vir aqui celebrar. Tem gente que está indo no mercado, na loja, na farmácia, na academia e acaba não vindo na igreja com medo do Covid. Então, nós pedimos que você nos ajude. Coloque nas suas redes sociais alguma foto das cadeiras, das marcações, dos acontecimentos da nossa celebração, para que mais pessoas quebrem o medo e o receio e venham estar conosco nesse ambiente de segurança que nós estamos gerando aqui, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que tem por título Sementes de Tristeza e Colheita de Alegria. Sementes de Tristeza e Colheita de Alegria. Pastor, o que vem a ser isso? O que quer dizer isso? Bom, você vai saber em instantes, depois que nós lemos o Salmo 146. Vamos ler juntos? Você que está com a sua Bíblia aí nas mãos, você pode ler, ou você que não trouxe, acompanha no telão comigo que diz assim: quando? Repita comigo essa palavra: quando? Isso. Agora você que está na sua casa, repita comigo: quando? Muito obrigado. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, então foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios, a nossa língua de cantos de alegria. Até entre as nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O versículo seguinte continua dizendo, no versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Bom, o Salmo 126 é um salmo que fala sobre alegria. Se você notar e classificar as letras e as palavras que aparecem, você vai perceber a palavra alegria, celebração e júbilo aparecer com um grande potencial. Mas a grande verdade é que eles estão narrando o texto a partir de um acontecimento que já passou. Eles estão dizendo daqui para trás, dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então nós ficamos como quem sonha. Quando tudo isso passou e nós voltamos ao nosso estado de expectativa, aquilo que nós gostaríamos de possuir, então a gente olha para trás e diz: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então eu fico em paz em olhar para o meu passado e dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim. Inclusive, até as outras nações estão olhando para trás, estão vendo o que Deus fez por nós, estão declarando: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Bom, o Salmo 126, cantado da perspectiva de um acontecimento que já passou, é muito simples, é muito fácil de entender, e é até fácil de ser declarado, porque a tempestade já foi embora, o dilúvio já passou, o furacão já perdeu força, e as trevas já se dissiparam. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso cantar a minha alegria, eu posso cantar o que já passou, não o que está acontecendo. Mas essa palavra começa dizendo quando o Senhor restaurou a nossa sorte.
Eu trouxe para vocês aqui um gráfico muito interessante que vai mostrar o que esse texto quer dizer. Olha só, quando começa e quando termina. E com esse gráfico visualizado aí no fundo, e é na sua tela, na sua casa, você pode ver que existe um momento onde que tudo passa, que é quando as coisas terminam, quando a gente tem a perspectiva de olhar para o passado e fazer uma retrospectiva. Você já fez retrospectiva? Você já assistiu retrospectiva? É o que já passou. Você olha de uma outra perspectiva. Daqui a alguns anos a gente vai olhar para a pandemia e vai dizer: como é que a gente conseguiu passar aquele período em sanidade? Como é que a gente conseguiu passar aquele período em fé? Como é que a igreja conseguiu se sustentar espiritualmente e financeiramente naquele período? Nós vamos olhar em retrospectiva, porque quando a gente olha de trás para frente é muito fácil. A gente tem aprendizados, a gente tem ensinamentos para retirar, a gente tem coisas a absorver, a gente tem coisas a catalogar desse período. Mas, por outro lado, tem o outro extremo, é quando as coisas começam. Quando as coisas começam, a gente também, às vezes, não tem muita perspectiva. Isso vai passar logo. É só um problema no casamento. É só uma mensagem que eu descobri do meu marido, com uma outra mulher. É só um problema no cartão de crédito. É só um nódulo no seio. Quando as coisas começam, muitas vezes a gente não tem perspectiva de quanto ela vai se avolumar, do quanto ela vai crescer, do qual o seu potencial. Então nós temos dois extremos de quando. Quando começa, que eu não tenho perspectiva de quanto vai durar, ou do que eu vou viver, ou o que eu vou precisar para passar. E eu também tenho o outro extremo do lado de lá, me acompanhe por gentileza mentalmente pelas câmeras, do lugar onde eu já vi tudo passar, o quando já terminou. Mas a questão não é quando começa ou quando termina. A questão é, o que acontece quando eu estou bem no meio? É aí que surge uma palavra interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que é a palavra enquanto. Entre o que já começou e o que ainda não terminou, eu tenho esse cruel enquanto na minha vida. Enquanto dura a tempestade, enquanto o vento sopra pesado, enquanto o meu barquinho começa a ser arrastado pelas ondas e eu não consigo recuperar a força do leme. O que eu posso fazer enquanto as coisas não melhoram, enquanto as coisas não passam, enquanto eu não estou naquele lado de lá, quando tudo terminou, e quando eu já saí do ponto inicial, quando a tempestade já começou, o que eu posso fazer nesse período? Porque o povo de Israel viveu isso. Eles viveram quando tudo começou, e aí eu preciso da sua atenção para mostrar qual é o contexto do Salmo. Quando tudo começou, pastor, no Salmo 126, quando eles foram exilados para a Babilônia, longe do seu povo, longe da sua língua, longe da sua comida, longe da sua cultura e principalmente longe do seu Deus, porque para eles Deus estava em Jerusalém no templo. Agora eles estão na Babilônia, eles estão numa cultura de deuses, estão agora sendo escravizados, trabalhando sem salário. Se você acha que é difícil perder emprego na pandemia, imagina trabalhar como escravo durante um período que você não sabe quando vai passar. Imagine você ter toda a sua liberdade ser totalmente anulada. E o povo de Israel viveu isso no começo do Salmo 126. Quando eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, eles fazem referência ao que aconteceu quando eles saíram de Jerusalém escravizados. Quando o Senhor nos trouxe de volta, Ele faz referência à dor do sofrimento do exílio. Então, o contexto inicial é o exílio. E sabe quanto tempo durou esse exílio? Isso aqui é curioso, porque o exílio deles durou 70 anos. O nosso tem durado 75 dias. Faz 75 dias que nós fechamos a porta da igreja e falamos, agora não pode mais ter culto público. E então nós temos vivenciado esse drama, essa luta, essa dificuldade constantemente de quarentena. Mas nós estamos 75 dias, eles viveram 70 anos, uma geração inteira. Você já parou para pensar o que é passar 1 ano e nada mudar, 2 anos e nada mudar, 3 anos e nada mudar, 70 anos e nada mudar? Era isso que eles viviam, e agora eles estão cantando, depois de uma geração inteira morrer no exílio, eles estão olhando para trás dizendo, como é maravilhoso ver o que Deus faz em nós. É fácil cantar vitória do lado de cá quando tudo já passou, quando a gente já atravessou o Mar Vermelho, quando a gente viu o caminho abrir. O difícil é cantar vitória quando a gente está olhando e dizendo, e agora? E quando a gente está no meio da tempestade, no enquanto dura. Quando eles voltaram para a terra deles, 70 anos depois, eles disseram, Deus é bom e a gente tem alegria. Mas enquanto isso, talvez seja a sua condição e a minha nesse dia.
A gente olha para isso e diz: quando é que isso vai passar? Quando? Quando começou eu sei. Quando terminar eu também imagino. Vai acabar um dia, talvez algumas semanas, alguns meses, mas vai acabar esse período que estamos vivendo. Mas enquanto isso, o que fazer? O que eu faço, pastor? Como agir, como reagir, enquanto as coisas não mudam? E é aqui que vem o segredo do Salmo 126. Ele não só canta a vitória de quem está do lado de cá, dizendo: Deus é bom e Ele fez coisas maravilhosas. Ele conta como é que eles passaram por esse período. Ele conta como é que eles passaram enquanto estavam no vale. Por isso que o Salmo 23 diz: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, enquanto eu ando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Enquanto. Não é quando acabou e nem quando começou, mas enquanto eu vivo essa tormenta. Como os discípulos no barquinho, tentando remar contra a tempestade. Mas enquanto eles tentavam lidar com a tempestade, Jesus estava no barco com eles. Enquanto. O que eu faço, pastor? Porque dá a impressão que esse salmo não traz resposta. Dá a impressão que ele só canta a vitória de algo que passou. Mas a grande verdade é que esse salmo mostra como é que eles passaram enquanto estavam no exílio babilônico, sabia? Porque a grande questão de eles poderem cantar do Salmo 126 para trás é porque eles souberam lidar enquanto eles estavam no exílio. Ainda não acredita nisso? Olha os versículos seguintes do Salmo 126, versículo de número 5. Vamos lá. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria, aquele que sai chorando, enquanto, repita comigo agora, enquanto. Mais forte, gente, enquanto. Não estou escutando, é a máscara, será? Enquanto, ou seja, não é quando começou, não é quando termina, mas enquanto a gente vivia o caos, enquanto a gente vivia o drama, enquanto a gente estava com lágrimas nos olhos, enquanto a tormenta não passava, enquanto lançávamos a semente, tenha certeza, você voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Então aqui tem um ensino muito interessante, muito precioso para nós. Porque como eu lido nesse período, nesse vácuo, nesse abismo entre quando as coisas começam e quando as coisas ainda não terminam, quando eu encontrei um diagnóstico médico, mas eu ainda não encontrei a cura, quando eu encontrei a traição, mas ainda não encontrei a restauração do casamento, quando eu encontrei o dilema financeiro, mas ainda não encontrei a solução, como eu lido nesse momento é o que vai definir o que eu vou cantar do lado de cá. Porque eles cantam vitória reconhecendo que Deus foi bom, porque enquanto eles passavam pela luta, eles cantavam a Deus, adoravam a Deus, eles semeavam as suas tristezas. Pegavam essas sementes e colocavam no solo dizendo: há uma esperança nisso tudo. Então como é que você vai sair do lado de lá da quarentena? É como você lida com ela aqui, não é quando ela chegar, quando ela acabar. Porque tem muita gente que está assim: quando vai acabar, hein? Não vejo a hora de acabar os meus filhos voltar para a escola. Não vejo a hora de acabar e eu voltar para a igreja. Não vejo a hora de acabar e eu voltar para o trabalho. Mas enquanto não acaba. É isso que o Salmo 126 traz de poderoso para o nosso coração e de ensinamento. Enquanto não passa, enquanto não acaba, eu preciso lidar como eles lidaram. Eu preciso fazer como eles fizeram. E o que eles fizeram? Bom, aqui vem a primeira lição. A primeira lição é: não desperdice suas aflições. Essa é a lição. Porque qual é a metáfora que eles usam? A metáfora que eles usam aqui é relacionada a lágrimas e sementes. Olha que potencial. Volta um pouquinho que eu quero colorir aquele texto com você agora, antes de dar essa primeira lição. Olha lá, isso aqui é uma rima judaica. O hebreu, ele não rima como a gente. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. A rima do judeu não é sonora e não é no final da frase. A rima hebraica, na poesia hebraica, ela é por ideias, por conceitos. E olha a rima que eles fazem: os que semeiam, semente, com lágrima, chorando, com alegria, alegria. Eu coloquei em cores para você poder identificar. Há um potencial nesse texto para mostrar que aquilo que é tristeza enquanto eu caminho, é potencial alegria quando eu passar pelo vale. Aquilo que é lamento e aflição enquanto eu ando pelo deserto, será um canto de vitória quando eu passar por ele. Mas eu preciso aprender a lidar com essa semente. Eu preciso aprender a lidar com essa semente. E aí vem a primeira lição: não desperdice essa semente. Porque a semente que você tem na mão é a semente da aflição. É a semente que eu tinha, e que eu tenho, e que eu terei na minha vida, são sementes de aflição. Porque nós não temos semente de alegria. A Bíblia não fala: aquele que sai
sorrindo enquanto semeia. A Bíblia fala que é aquele que sai chorando enquanto semeia. As sementes que nós temos nas nossas mãos são de tristeza, de lágrimas. E essa metáfora é poderosíssima, porque ele associa a semente à tristeza e a colheita à alegria. Bom, eu não sou agricultor, mas eu sei que os antigos meios de cultivo e de plantio era relacionado àquela plantadeira que ia batendo no solo, sulcado, depois de arado, e ia jogando a semente dentro dele, porque não pode desperdiçar. Hoje, com o sistema tecnológico, ela é milimetricamente medida, o espaçamento entre as sementes e o espaçamento entre as fileiras, para melhorar a produtividade. O que o salmista está dizendo é, não desperdice suas sementes. Porque você precisa semear. O que sai chorando enquanto pega a semente da luta, do divórcio, da traição, da perda, do desemprego, da rebeldia, da solidão, da angústia. O que sai pegando essa semente e plantando no solo da aflição, ele vai voltar um dia colhendo cada uma dessas sementes, porque elas brotam. E o potencial dessas sementes é potencial de alegria, de realização, de bênção, de transformação. Nós não podemos desperdiçá-la. Nenhum agricultor pega a semente e começa a jogar assim, que nem tratando de galinha. Ninguém faz isso. Há uma expectativa de colocar essa semente no solo da melhor maneira possível para que ela possa produzir. Quando ela produzir, que seja bastante. Agora olha a inversão. Eu planto tristeza e colho alegria. Por isso que o tema da mensagem é semente de tristeza, colheita de alegria. Porque a metáfora é, enquanto você semeia semente de lágrimas, você estará preparando o solo para colher alegria. Tudo depende de como a gente lida com a semente hoje. Tudo depende de como você vai plantar hoje, de como a gente vai lidar com isso hoje. Por isso, não despreze a sua semente. Não desperdice a oportunidade de aprender com a sua aflição e lançar essa semente no solo, porque ela vai brotar. Eu tenho a oportunidade de ver ela brotando já. Alguns dias atrás eu estava com essas sementes em casa. Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, e a igreja fechada, Senhor? E o povo, Senhor? E aquele casal que a gente estava acompanhando, Senhor? E o ministério que estava começando? Senhor, e os planos, e os projetos, e a igreja? Apresentando ao Senhor e colhendo cada uma dessas lágrimas, dizendo, Senhor, mas eu planto na Tua presença, porque o Senhor é soberano, a igreja é sua. E comecei a plantar. E vou dizer para vocês, não passou a tristeza. Eu só aprendi a plantar. Não passa. Dizer que você fica melhor, você vai plantando em meio à aflição. A porta não abriu, as pessoas não voltaram de repente. A igreja não está vibrante como estava antes da pandemia, no sentido público, no espiritual. Eu creio em Deus que ainda deve estar. Mas no sentido público a gente não consegue sentir aquela energia corporativa do mundo, né, da comunidade. Mas não é fácil, não tem sido fácil, mas as sementes estão ali, só que ela já começou a brotar. Sabe por que ela começou a brotar, queridos? Porque aí vem a segunda lição. E a segunda lição é que as suas sementes, pode passar para mim por gentileza? A sua semente da tristeza realiza-se na alegria em suas aflições. As aflições produzem essa alegria no seu coração. Ou seja, não há solo melhor para a alegria brotar no nosso coração do que a aflição. Por isso que ele fala, o que sai semeando enquanto chora, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Posso te dar o exemplo agora? Queridos irmãos, se há 73 dias atrás, 75 dias atrás, eu fizesse um culto, ou celebrasse um culto, com essa quantidade de pessoas aqui, numa terça-feira da esperança, eu voltaria para minha casa deprimido. Eu rasgaria o meu coração diante de Deus e falaria assim, o que está acontecendo? É que o povo não está gostando do louvor, não está gostando da pregação, não está gostando do ar-condicionado, o povo está desviado, o povo está... O que está acontecendo, Senhor? Mas sabe o que vai acontecer hoje? Quando eu voltar lá para minha casa? Eu vou voltar feliz. Eu vou voltar feliz porque eu vi você aqui, você aqui, você aqui, você veio. Ou seja, aquela semente plantada na aflição, hoje ela já começa a brotar dizendo, está acontecendo. Isso aqui poderia ser sinal de tristeza, mas diante do cenário é sinal de alegria. Sinal de alegria é você sair da sua casa, você colocar a sua máscara, higienizar suas mãos, se posicionar em fileiras para dizer, eu quero ouvir a palavra de Deus. E eu fico feliz por isso, irmãos. Por isso, a alegria é produzida nas aflições. Tem gente que fica esperando a tristeza passar para vir a alegria. O Salmo 30, versículo 5 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a pessoa senta
e fala, eu vou esperar agora, porque a hora que acabar a tristeza vem a alegria. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que a alegria depende do processamento da aflição. Já parou para pensar nisso? O choro pode durar uma noite, mas o processamento do choro leva à alegria matutina. A semeadura da tristeza leva à alegria da colheita. Não é cruzar o braço e ficar esperando a alegria vir, é trabalhar na tristeza, é atuar na tristeza, é manter o coração fiel na tristeza a Deus, para que essas sementes sejam devidamente trabalhadas e elas possam ser produtivas, porque tem gente que passa pela aflição e não aprende nada com ela. Tem gente que passa pela aflição gritando, postando no Facebook, resmungando, arrancando os cabelos, gritando com o mundo, se rebelando com Deus, e não resolve nada. Por quê? Porque não trabalhou a semente. A semente da sua lágrima, da minha lágrima, deve ser produtiva, e ela vai gerar colheita, depende de como a gente lida e trabalha com ela. E aqui, se você ainda não acredita nisso, eu quero mostrar para você o texto de Romanos capítulo 5, enquanto a equipe de louvor sobe aqui em cima. Olha Romanos capítulo 5, o que diz? Mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Queridos, de onde vem a esperança? Qual é a raiz da nossa esperança? Vamos de trás para frente nesse texto? Porque esse texto só pode ser compreendido de trás para frente. Então eu vou começar do lado de lá, tá bom? Para chegar, ou melhor, vou começar do lado de cá, porque do lado de cá é quando termina a coisa, né? Segundo o nosso gráfico. Quando terminou, esperança, fé, gente vitoriosa, gente cheia de conselhos para dar, gente vibrante na alma, gente que você olha e fala, uau, essa pessoa eu quero imitar, porque ela sabe o que está falando. Então vamos de trás para frente? Pessoa cheia de esperança, cheia de convicções para dar. Sabe como é que foi produzida essa esperança? Vamos dar um passo para lá? O que vem antes de esperança? Caráter aprovado. Pessoa cheia de caráter aprovado, cheia de integridade, cheia de Deus. O que vem antes de uma pessoa de caráter aprovado? Perseverança. Está vendo? É enquanto. Lá é o final, é a nossa esperança. Mas enquanto isso, Deus está trabalhando em mim. E eu estou trabalhando com as sementes. E o que vem antes da perseverança, queridos? Quando tudo começa, a minha tribulação. A tribulação produz perseverança, a perseverança gera um caráter íntegro, esse caráter me lança para a esperança que não confunde, a esperança em Deus verdadeira e vital. Portanto, não desperdice as suas sementes. Essa é a última lição que eu gostaria de te dar, essa noite, e que Deus trouxe profundamente ao meu coração para eu compartilhar com você. E a lição é essa, a última lição: não desperdice as suas sementes, porque existem coisas que só a aflição é capaz de produzir na nossa vida. Tem coisas que só a aflição vai produzir na nossa vida. Tem casamento que só é firme porque passou por aflição. E tem um monte de menino casado e menina casada que não passou pela aflição e quer romper o casamento na primeira dificuldade que vive. Casamento forte é casamento que teve aflição e tribulação, que teve perseverança um com o outro, que comeram um saco de sal junto. E talvez eu esteja falando para você na sua casa, que está com a mala pronta para sair do seu lar. Eu estou dizendo para você essa palavra: não tem esperança sem passar pelo processo. E o processo da perseverança trouxe um caráter íntegro, ao perdão, ao arrependimento, à conversão, à vida genuína. E a vida genuína trouxe esperança. E o casamento agora pode ser restaurado. E aí você pode colocar qualquer área da sua vida. Seus negócios. Não tem negócio que não tenha passado por tribulação e tenha aprendido a lidar com o tempo de vacas magras, que passou pela perseverança, que passou pelo caráter aprovado e que chegou na esperança. Na vida espiritual, você acha que a gente vira crente do dia para a noite? Você acha que o pastor aprendeu a pregar do dia para a noite? Você acha que o pastor está falando coisas bonitas aqui simplesmente porque ele tem uma inspiração divina e vem algo de e o pastor começa a falar? Não, também o pastor experimentou tribulação, também teve que perseverar no seu seminário, teve que perseverar em momentos difíceis da sua vida. Continua perseverando. Deus vai trabalhar
trabalhando o seu caráter, para ele poder chegar aqui e dizer algumas coisas de esperança, algumas, porque outras estão sendo processadas. Irmãos, não vamos jogar fora a semente, não sejamos infantis, não sejamos imaturos, não nos rebelemos contra Deus e contra a vida que Ele tem para nós. Peguemos essas sementes enquanto a dor não passa, enquanto o casamento não sara, enquanto a vida não melhora, enquanto a quarentena não vai embora. Pega essa semente, lança no solo, para que um dia você possa cantar do lado de lá e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas você sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo em ser crente, queridos, porque isso poderia ser uma boa palavra de motivação pessoal, isso poderia ser uma palavra de coaching pessoal, de desenvolvimento pessoal, mas não é. Essa é uma palavra de esperança da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia fala que a minha leve e momentânea tribulação produzirá para mim eterno peso de glória. Eu já sei como as coisas vão acabar, eu já sei como elas vão terminar, eu já sei como a história acaba, e como eu sei que a história acaba, eu já posso cantar do lado de cá, eu já posso celebrar do lado de cá, eu já posso glorificar a Deus do lado de cá. Eu sei como a história acaba, e a história sempre acaba em louvor quando nós estamos com Deus, sempre acaba em adoração. O Salmo 150 é o último salmo da composição de salmos, para dizer que tudo acaba em louvor. Ele termina dizendo: aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia. Tudo acaba em louvor, queridos, tudo acaba em celebração. Eu sei como a história termina. Você já assistiu um filme que você já sabia como acabava, o final? Aquele filme de suspense que você tem que descobrir quem é, que é o grande assassino ou o serial killer do final. Aí você olha lá, aí você já assistiu o filme, aí começa o filme, você não tem tensão nenhuma, você não fica preocupado, porque no final você já sabe como acaba o filme, já sabe que o mocinho salva a mocinha. É assim que é a história bíblica sobre a nossa história, queridos. Eu não estou na mão de um universo, eu não estou na mão de um caos, eu não estou na mão de um karma, eu não estou na mão de um Deus mesquinho, eu estou na mão de um Deus amoroso, que é o meu Pai, que me conduz no vale da sombra da morte, que está comigo quando eu passo pelas águas, quando eu passo pelo fogo, quando eu passo pelas tribulações. Ele está comigo e eu já sei como isso acaba. Então, eu sei como começou, e enquanto isso eu vou semeando, porque eu sei como isso vai acabar, e eu já posso levantar, eu já posso cantar que grandes coisas o Senhor tem feito por mim, e tantas outras Ele fará sobre a minha vida. Por isso eu convido você nesse momento a se levantar em nome de Jesus, e a cantar conosco essa canção da melhor maneira que você puder, profetizando. Não importa em quanto momento que você esteja, você profetizar e dizer: Senhor, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora eu quero voltar com júbilo. Profetiza. Profetiza num casamento desgraçado, profetiza numa família destruída, profetiza na sua saúde acabada, profetiza no seu lar cheio de ressentimento, profetiza no seu filho rebelde. Diga: eu já saí com lágrimas, agora é a hora de voltar com júbilo. Eu já saí com lágrimas, mas agora eu vou voltar com júbilos. Eu creio, eu pego essa palavra, eu planto essa palavra enquanto eu passo pela aflição, porque o meu Deus vai fazer com que eu cante para a glória dele. Então vamos cantar, queridos, vamos cantar, vamos celebrar, porque eu já saí com lágrimas, mas agora é a hora de celebrar com júbilos. Há uma
coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Tu és bom, Senhor, a tua misericórdia dura de eternidade em eternidade. Nós te engrandecemos, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas. Nós profetizamos, Senhor, agora estou em júbilo. que agora é hora de voltar. Voltar com os nossos frutos, com frutos e júbilo ao teu nome. Eu profetizo, Senhor, que é ver tempo de eu voltar com frutos, de voltar a Deus com júbilo. Agora eu volto com frutos. Senhor, eu profetizo sobre cada vida. Tudo isso agora aqui comigo. As pessoas vão olhar as nossas vidas e vão dizer: quem diria? Quem diria? Oh Deus, quem diria que o Senhor faria isso em nós? Quem diria que o Senhor mudaria a nossa história? Cante, 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 declare ao Senhor conosco. Declare mais forte, mais forte. Quem diria que tudo isso? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Senhor, nós abençoamos o seu povo, nós abençoamos a tua igreja e nós profetizamos, ó Deus, que voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Diante da nossa aflição e da nossa lágrima, nós traremos colheitas de alegria, colheitas de perseverança, colheitas de esperança, para a glória do nome de Jesus. E você pode aplaudir a Jesus por isso. Deus abençoe, uma boa semana. Te vejo a semana que vem em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres.